Olá pessoal, professor Lúcio, sejam muito bem-vindos. Vamos dar sequência ao estudo da geometria de posição, geometria euclidiana. Então vamos começar aqui falando da determinação do plano. O que a gente tem que fazer para determinar um plano? Lembrando o seguinte, quando eu falo em determinação da reta, ou quando eu falo em determinação do plano, é único, tá? Eu quero saber como eu determino um único plano, como determina uma única reta. A gente viu que para determinar uma única reta, nós temos que encontrar dois pontos distintos da reta. Para determinar o plano, a gente vai precisar do seguinte, ó. Pense sempre no triângulo, tá? Quando você tem um triângulo, quando você tem uma figura triangular, ó, aqui, tá vendo, ó? Esse triângulo, todos os pontos do triângulo sempre vão pertencer ao mesmo plano. Tudo bem? Então, para determinar um plano, não tem como eu fazer um triângulo sem que todos os pontos dele estejam contidos no mesmo plano. Então, para você determinar um plano, você precisa de três pontos distintos. Muita atenção nisso. Três pontos distintos, só isso não basta. Por quê? Visualiza aqui. Vamos imaginar a reta R. Vamos pegar três pontos distintos. Ó, peguei três pontos distintos da mesma reta. Isso aqui não determinou um único plano. Tudo bem? Ali nós temos uma reta. E a gente viu na última aula que por uma mesma reta, ó, por exemplo, ó, por essa reta aqui, eu já tenho dois planos, não determinei um plano único, tudo bem? Então, ó, não basta falar três pontos distintos, eu tenho que falar que são três pontos distintos, porém eles não podem pertencer a uma mesma reta. São três pontos distintos e não colineares, ou seja, o terceiro ponto tem que estar fora dessa reta. Então, por isso que eu falei para você, pense no triângulo. Então, para determinar um plano, deixa eu apagar isso aqui. Para determinar um plano, nós precisamos de três pontos distintos não colineares. Então, ó, eu tenho aqui, 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 sem a régua mesmo, aqui, ó. Tá aqui, ó, esse é meu plano alfa. Se ali está meu plano alfa, como eu sei que esse plano alfa é único, porque daí eu tenho que encontrar três pontos distintos que não pertencem à mesma reta. Ó, percebam, eles necessariamente formam os vértices de um triângulo, tá? Então a gente garante o seguinte, né? Três pontos sempre vão estar no mesmo plano. Sempre, sempre, em qualquer hipótese. Ou os três pontos sendo coincidentes, ou os três pontos sendo colineares, ou os três pontos sendo distintos. Tem três pontos, estão no mesmo plano. A partir do quarto ponto, a gente já não garante nada, né? Porque eu posso ter os três pontos do plano, mas o quarto ponto pode estar fora. Tudo bem? Então, a partir do quarto ponto, a gente já não pode garantir que estão no mesmo plano. Mas falou em três pontos, estão no mesmo plano sempre, tá? E isso é importante, moçada, porque ó, a gente começa a pensar assim, tá, professor, mas ó, acho que você está meio equivocado. Porque se você coloca um ponto aqui, outro ponto aqui, tudo bem? E daí você pega, por exemplo, a tampinha da sua caneta e coloca aqui. Tá vendo? Então eu tenho os dois pontos no plano do quadro, a tampinha da caneta está fora do ponto do quadro. Olha lá, professor, eles não estão no mesmo plano. Eles não estão no plano do quadro, mas eles estão em outro plano. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar de novo a apostilinha como apoio, moçada. Olha só, deixa eu fazer até mais próximo aqui esse pontinho, ó, para você perceber o seguinte, ó. Esses dois pontos, ó, esses dois pontos pertencem a essa reta aqui, tá vendo, ó? Tudo bem? E aqui eu teria, ó, fora do plano do quadro, ó, o meu terceiro ponto.
Esses 3 pontos, com certeza, pertencem ao mesmo plano. Então, falou em determinação do plano, falou em 3 pontos, tá? Então, ó, esse é um caso. Outro caso que pode ocorrer é você ter um plano. Deixa eu pegar aqui azulito, ficou bonito ali, ó. Então, ó. Então você tem. Calma. Então aqui, ó. Outro plano aqui. Então nós temos aqui, ó, plano alfa. Então o que pode acontecer também? Pode acontecer que você tenha 2 retas concorrentes. Sempre que você tiver retas concorrentes, você tem garantia de um plano único. Tudo bem? 2 retas concorrentes sempre estão no mesmo plano, só definem um único plano. Porque daí aqui, ó, nós temos a ideia dos 3 pontos, ó, distintos e não colineares, tá? Outra situação que nós temos na definição de um único plano. Aqui, ó, temos o plano alfa. Nós podemos ter, ó, 2 retas. Essas 2 retas paralelas. 2 retas paralelas, então aqui eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. Se as retas são paralelas, elas sempre vão estar no mesmo plano. Então, ter paralelismo é indicativo de você determinar um plano único. Tudo bem? Se você tem retas paralelas, você sempre vai ter essas retas no mesmo plano. E outro caso que a gente pode também analisar é se você tiver aqui nós temos um plano, ó, daí nós temos uma reta e um ponto fora da reta. Sempre que eu tiver uma reta e um ponto fora da reta, esses 2 elementos representam um plano único. Então, ó, lembra lá, para determinar a reta, eu tinha um caso só, 2 pontos distintos. 2 pontos distintos determinam uma única reta. Esses 4 casos aqui, ó, na verdade, eles agrupam nesse aqui, tá? Então, sempre que eu tiver 3 pontos distintos não colineares, 2 retas concorrentes, retas paralelas ou um ponto e uma reta, eu garanto que eu tenho um plano único. Tudo bem? Agora, o que pode acontecer? Vamos fazer a posicionar uma reta em relação ao plano. Isso aqui é importante, tá? Posição de reta em relação ao plano. Então agora, moçada, começa o seguinte problema. Que é qual? Não necessariamente a reta que eu vou fazer, ela está contida no plano do quadro. Mas a gente vai ter que imaginar isso, porque eu já comentei com vocês que nós estamos trabalhando com figuras tridimensionais no plano. Então, primeira coisa que pode acontecer, você tem o plano, aqui nós temos o plano alfa. Primeira coisa que pode acontecer é todos os pontos da reta pertencem ao plano, ou seja, a reta está contida no plano. Tudo bem? Aqui eu tenho a reta R. A reta R está contida no plano alfa. Todos os pontos da reta pertencem ao plano, tá? Essa é a primeira posição. Segunda coisa que pode acontecer, pode ser que a reta intersecte o plano. Então nós temos aqui um ponto de intersecção, ó. Vamos pensar assim, é como se a reta estivesse furando o plano, né? Então aqui nós temos o plano alfa, daí nós vamos ter aqui a reta, ó. Furou. Continuou. Então a reta furou o plano alfa aqui no ponto P. Então o que acontece, ó? O plano alfa, intersecção com a reta, que eu vou chamar de R, isso aqui vai me dar o ponto P.
Então a reta intersecta o plano em um único ponto, tá? Daí o que pode acontecer nessa situação? O que pode acontecer nessa situação? Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar aqui o meu copinho do Batman. Então, olha só. Imagine que aqui eu tenho, ó, um plano circular, ó, tá vendo? Círculo. Daí o que eu tenho, ó? Essa reta vai intersectar o plano circular. Deixa eu até destampar aqui para você observar melhor. Ó, plano, reta. Essa reta vai intersectar o plano. Ela pode fazer essa intersecção de maneira inclinada, tudo bem? Ou ela pode fazer essa intersecção de maneira ortogonal. Como assim ortogonal? É como se o ângulo aqui, ó, o ângulo entre a reta e o plano forma exatamente o quê? 90 graus. Tudo bem? Então é uma intersecção, mas agora aqui é uma intersecção especial, né? A reta, ela seria aqui no caso perpendicular ao plano. Tudo bem? Tá? Depois a gente vai ver o que tem que acontecer para que a reta seja perpendicular ao plano, tá? Mas essa seria a ideia de intersecção. E o que mais? O que poderia acontecer da reta em relação ao plano? Ela pode estar totalmente contida no plano, ela pode ter apenas um ponto de intersecção no plano, ou pode ser que aconteça o quê? Pode ser que ela não tenha nenhum ponto de intersecção com o plano. Exemplicho, olha aqui, ó. O meu escalímetro aqui, o plano do quadro, ó. Eles não têm ponto de intersecção, tudo bem? Não vão ter ponto de intersecção. Daí o que acontece? A reta, ela é paralela ao plano, tudo bem? Então nós temos aqui o plano alfa, aqui está o plano alfa, aqui nós temos uma reta R, contida no plano alfa, e eu tenho aqui uma reta T, que não está contida no plano alfa, tudo bem? Essa reta T não pertence a alfa, porém ela é paralela a R. Então olha só, T e R são coplanares, por quê? Porque são paralelas. Sempre que forem paralelas estão no mesmo plano, porém esse não é o plano alfa, seria outro plano, tudo bem? Então, ó, a reta T... Errou. Olha aqui, ó. A reta T, ela é paralela à reta R que está contida no plano. Então significa o quê? Que a reta T vai ser paralela ao plano alfa. Tudo bem? Então, ó, para que uma reta seja paralela a um plano, basta que ela seja paralela a uma reta qualquer do plano. Beleza? Nesse caso de intersecção aqui, ó, vamos dar uma atençãozinha especial para a perpendicularidade. Então aqui. Quando eu tenho uma reta perpendicular ao plano, então aqui, então aqui temos o plano alfa, daí a reta perpendicular então vai tá aqui a reta R, só que essa reta R, ó, intersecta o plano num ponto aqui, nesse ponto, só que necessariamente, ó, nesse ponto de intersecção, moçada, isso aqui é uma coisa importantíssima. Quando a reta for perpendicular ao plano, tá vendo? Ela tem um ponto de interseção. Toda e qualquer reta do plano que passar por esse ponto de interseção
vai ser perpendicular a essa reta. Daí, olha só que bacana, aquilo que eu comentei com você, né? A geometria espacial. Se você olha para isso aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui. Eu vou fazer uma outra reta. Passando pelo mesmo ponto de intersecção. Aqui. Essa reta aqui, ó, é perpendicular à reta azul. Poxa, professor, mas não parece. Mas é, tá? Então, ó, esse ângulo aqui, ó, ele vai formar 90 graus. Então, aquilo que eu comentei com vocês, ó, perceba a limitação que a gente tem pelo fato do teu espaço tridimensional. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, talvez melhore para você, ó. Aqui. 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 Tá bom. Eu tenho aqui a reta R, a reta S, a reta T. Tudo bem? Elas se intersectam, são retas concorrentes, portanto, todas coplanares, todas pertencem ao plano do quadro e elas se intersectam no ponto P ali, num ponto qualquer. Agora eu vou pegar uma reta que é perpendicular ao plano do quadro. Essa aqui, ó. Consegue visualizar agora, ó, que essa reta forma 90 graus com todas as três? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui forma 90 graus com a reta S. Aqui também, ó, forma 90 graus. Então, na hora que você pega a reta perpendicular ao plano, ó, aqui, tá vendo? Esse ângulo aqui 90 graus. Faz sentido? 90 graus, ó, na hora que eu jogar aqui, ó, continua sendo 90 graus. Se eu girar, ó, o ângulo não muda, tá vendo? Ó? Ele continua sendo sempre quanto? 90 graus. Então nós temos aqui o plano que nós temos a reta rosa, vou dar do rosa aqui para o verde, ó. Plano da reta verde, e aqui a reta vermelha é uma reta perpendicular ao plano que está a reta verde. Esse ângulo aqui é 90 graus, ó. Se eu mudar, ó, se eu ficar girando aqui, ó, mudando a reta verde no plano, ó, tá vendo? Eu não mudo o ângulo. Vai ser sempre o quê? 90 graus. Então, se uma reta é perpendicular ao plano, toda e qualquer reta do plano que passe pelo ponto de interseção vai formar 90 graus com a reta fora do plano. E lembrando, perpendicular é concorrência. Essas duas retas são coplanares. A reta vermelha não está no plano da reta verde, não está no plano do quadro, mas existe um plano que contém as duas. Cuidado com isso. Retas paralelas, retas coincidentes, retas concorrentes sempre pertencem ao mesmo plano. Beleza? Tranquilo? Joinha? Outro detalhezinho aqui, ó. Lembra que nós falamos o seguinte, ó. As retas elas podem ser coplanares ou as retas podem ser reversas. Tudo bem? Vamos pensar no caso em que as retas são reversas. O que são retas reversas? São retas que não estão no mesmo plano, tudo bem? E elas não têm ponto de interseção em comum. Então aqui eu seria, ó, retas concorrentes, ponto de interseção. Tirei essa reta do plano, elas são reversas. Tá joia? Retas paralelas, coincidentes. Se eu tirar do plano e elas continuarem sendo paralelas, elas vão ser coplanares sempre, tá? Aqui elas são reversas. Existe um negócio, moçada, chamado projeção ortogonal. Projeção ortogonal é importantíssimo. O que é projeção? A projeção é a sombra que uma figura faz em um referencial. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho a tampinha da minha caneta, né? Se a gente tivesse uma luz mais forte aqui, ó, eu poderia projetar a sombra dessa tampinha no quadro, tudo bem? E dependendo dessa sombra, dependendo da posição que está a fonte de luz, nós vamos ter um determinado tipo de sombra, tá? Então, ó, por exemplo, o que interessa pra gente é a projeção mongeana, a projeção ortogonal. Então imagine que eu tenho aqui, ó, essa tampinha, eu vou fazer a projeção dela até o quadro. Tá aqui. Eu fiz a chamada projeção ortogonal porque imagine que nós tenhamos uma reta perpendicular ao plano do quadro,
Tudo bem? E aqui eu tenho a tampinha fora do plano do quadro. Então a sombra da tampinha é como se fosse, ó, essa reta furando o quadro. Então a sombra da tampinha vai me dar um ponto no quadro. Eu tenho aqui um ponto P'. Quem é o ponto P'? O ponto P', ó, é a projeção do ponto P, né, no quadro. Dependendo da figura, nós temos um tipo de projeção. Um ponto projeta no quadro um ponto. Uma reta. Ah, professor, uma reta projeta uma reta no quadro. Depende. Se eu tiver, por exemplo, vamos pensar só no segmento, só nessa caneta. Se eu tiver essa caneta assim, ó. Esse segmento, ó. Olha só. Deixa eu pegar exatamente o mesmo comprimento aqui, moçada, para você entender, ó. O que nós chamamos de verdadeira grandeza, ó. Então nós temos aqui, ó, aqui está o segmento de reta. Se a projeção for paralela, tá vendo, ó? A reta vai sair paralelamente à projeção dela. Se a projeção for paralela, ela está em verdadeira grandeza. Tudo bem? Eu fiz a projeção ortogonal, ó, paralelamente aqui, né? Ou seja, eu tenho um plano perpendicular ao plano do quadro que está projetando essa caneta. Agora, se a caneta não for paralela ao plano do quadro, se ela for inclinada, a projeção dela já não vai ser em verdadeira grandeza. Como assim, professor? Olha só, que coisa mais linda do mundo isso aqui, ó. Então imagine o seguinte, ó. Ó. Aqui eu tenho a projeção da caneta no quadro, ó. Tá vendo, ó? Se eu projetar toda a sombra da caneta no quadro, ó, eu vou ter esse pedacinho aqui, ó. Então, uma reta projetando, fazendo a projeção dela num plano, não necessariamente vai ser sempre uma reta, porque, ó, à medida que eu vou inclinando, ó, essa sombra vai diminuindo, ó. Consegue perceber, ó? Tá no quadro. A projeção é exatamente a mesma. Tirei do quadro, ó. Essa projeção ela vai diminuindo aqui, ó. Vai diminuindo a projeção, até a hora que a reta for perpendicular ao plano do quadro, a projeção ela passa a ser o quê? Um ponto. Então cuidado, você não pode garantir que se você projetar uma reta num plano, essa projeção vai ser uma reta, porque a projeção pode ser um ponto. Da mesma forma, ó, se eu pegar a minha apostila aqui ela é retangular, tá no quadro. Se eu faço a projeção dela paralela, continua sendo um retângulo. Só que à medida que eu vou aumentando o ângulo aqui, ó, o retângulo que vai dando como sombra embaixo, ó, vai diminuindo, até que essa projeção se torne o quê? Uma reta, se ele for perpendicular. Então cuidado com essa ideia do perpendicularismo, porque a projeção ortogonal de uma reta no quadro, se ela for perpendicular, é um ponto, e de um plano, se ele for perpendicular ao plano do quadro, é um segmento. Tudo bem? Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.